A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista, tratando temas importantes que envolvem a nossa cidade, Apucarana e também toda a nossa região. Temas realmente que transformam a nossa vida, que engrandecem, e por isso nós estamos aqui em mais um programa. Lembrando que a gente sempre está junto segundas e quartas-feiras, às 7h30 da noite aqui na 98 e na internet, o tempo todo. Na internet a gente está disponível 24 horas. E hoje o nosso assunto é bem legal. A gente vai falar de um trabalho incrível que uma associação vem fazendo há quase 6 anos em Apucarana. Quase 6 anos, é isso? Isso, incrível. Quase 6 anos. Eu vou conversar com a Fabiola Godoy Acosta e a gente vai falar sobre a Associação Download. Antes de mais nada, Fabiola, obrigado pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, Rodrigo. Como é que funciona? Antes até de fazer a primeira pergunta, eu queria dizer o seguinte: se eu disser algum termo errado, se eu falar algo errado, você pode me corrigir, por favor. Que nós pode estamos ficar tranquilo, você não tem obrigação nenhuma ainda de saber, né? Nós estamos aqui para aprender realmente. É isso mesmo, é isso que a gente fala. Cabe a nós, pais, começar a ensinar o pessoal, né, a falar o termo correto. Muitas vezes até a gente ainda fala errado, porque eles mudam os termos direto. Então, cabe a nós, pais, né, orientar todo mundo. Porque se eu também não estivesse nesse meio, eu também falaria errado. Então, eu acho que é por aí, né? Acho que é ensinando, nunca recriminando por estar falando errado, imagina. Legal. Então, vamos começar, então, falando sobre essa associação, qual é o objetivo dela, como que ela foi criada, para que serve a Associação Download, que a gente escuta tanto. Até, inclusive, aqui na 98 sempre está passando as informações, a gente tem uma parceria com a associação. O que é a Associação Download, para quem que serve? Olha, nós formamos a associação em 2018, eu e a Flávia, e com o intuito de ajudar os pais, os familiares, quando nasce alguma criança com síndrome de Down. Então, a criança nasce e o médico fala: olha, tua filha tem síndrome de Down, teu filho tem, e você tem que estimular. Aí, os pais voltam para casa com aquela série de ponto de interrogação, né? E estimular o quê, quando, como, o que não, né? Mas assim, quando, como, de que modo. De que forma. Então, a nossa ideia inicial era isso, era orientar os pais nesse sentido. Olha, vem aqui que a gente vai te passar o que o teu filho pode ter, as comorbidades, quais as terapias que eles têm que fazer, né, desde o início, porque a partir daí eles conseguem, né, tomar um rumo. Mas até então, qual profissional que tem que ser procurado, tudo. Então, nossa ideia inicial era essa. Mas aí E surgiu, perdão até, mas surgiu, qual que é a relação que você tem com a Flávia? Com a síndrome de Down? Tá, minha filha, 21 anos, a Luísa, nossa mais nova, né? Eu tenho a Natália de 32 e a Luísa de 21. Certo. E daí ela nasceu com síndrome de Down e eu não tinha essa referência. Como é que foi para você quando teve o diagnóstico mesmo? Então assim, a gente fica perdido, né? Perdido, a gente fica com medo do presente, porque você não sabe como que você tem que lidar com a situação, fica com medo do futuro, porque você não sabe o que você vai enfrentar também, né? E qual receio em relação a ela também, né? A gente tinha uma visão errada assim, da síndrome de Down, porque a gente não convivia com ninguém. Então, nós tivemos que correr atrás. Tudo que aparecia, teve uma colega nossa de profissão que deu umas orientadas para a gente, que ela já tinha uma filha mais velha. Mas, em geral, a gente teve que correr atrás, né? Então, tudo que falavam para a gente, eu e o Hélio, a gente ia aprender, né? Então, o começo foi isso, aprendendo e dedicando um tempo maior a ela, né? Porque a gente sabia que se ela fosse se desenvolver lá na frente, teria que ser plantado ali quando ela era criança, para lá na frente, igual hoje a gente está colhendo o que a gente plantou, né? Mas é desde pequenininha que tem que estimular. Quanto antes iniciar esse processo de estímulos, Isso. mais
mais qualidade vai ter a vida. E isso, na verdade, é para todos, né? Para todos. Para todas as crianças. Qualquer Os pais têm que estar atentos a isso, a realmente estimular a criança para que ela aprenda, para que ela saiba ler, para que ela... E isso com a síndrome de Down não é diferente. Pois é um estímulo a mais que você tem que dar, né? Diferente de outras crianças em relação a isso, ó. Mas quanto mais cedo você começar, né, mais ela vai se desenvolver. Porque a síndrome de Down não tem graus, né, igual ao autismo, né, eles têm graus. A síndrome de Down não tem graus. Não tem. Então, a gente fala que assim, vai depender muito do grau que ela foi estimulada. Né? Lógico que tem, às vezes, alguma comorbidade, tudo, né, que não ajuda a desenvolver tão bem, mas depende muito da estimulação. Então, a gente fala assim, abriu o olho, é síndrome de Down, você já começa a estimular. Pega de pequenininho, pega os 5 sentidos da criança, ela precisa desenvolver bem esses 5 sentidos. É por onde ela vai aprender, né? Então, você tem que, pequenininha, abusar da música, né? Abusar de elementos que ela possa pegar, ásperos, macios, sabe? Quente, frio, tudo, para ela conseguir um maior estímulo daí, sabe? E dentro desse processo... depois até você pode contar como foi no início ali, na questão de era bebê, quando vocês começaram a procurar ajuda, qual que era a idade. Mas o interessante é o seguinte, que além do trabalho dos pais, né, que precisam ficar atentos, os profissionais que vão fazer o atendimento dessa criança, eles fazem toda a diferença, né? Né? Por isso que, às vezes, se você está indo com um profissional, você vê que não está desenvolvendo, a tua filha vai ficar com você a vida inteira e o profissional não, né? Então, teve casos assim, da gente necessitar trocar porque você vê que não estava valendo a pena, né? Não estava vendo diferença. Mas, a partir do que você pediu, né, de quando a gente começou com a Luísa, assim que a gente soube, a gente já começou a estimular, mas aí nós soubemos que ela tinha problema cardíaco. Então, acho que a preferência não, a prioridade naquele momento era, né, o problema cardíaco. Sim. Aí ela fez a cirurgia com uns 3 meses e a partir dos 5 a gente já pegou firme daí, questão de fono. Né, a fono e a físio tem que ser de imediato. Às vezes a pessoa fala, mas ela não vai começar a falar agora, não precisa, né? Mas não, a fono, né, diz de posicionamento de língua, né, porque eles têm flacidez muscular, do enrijecimento da musculatura facial, né, tudo para depois a fala daí, né, ter uma boa fala lá na frente. Então, é uma coisa que vem desde lá de baixo. Desde a infância mesmo, os primeiros momentos da infância ali. Você acha que hoje ainda tem pais, porque lá atrás, antigamente, quando tinha algum filho diferente na família, as famílias normalmente elas escondiam. Elas não queriam nada, queriam esconder ali a criança, né? Hoje, estou falando de qualquer tipo de diferença que a criança possa ter. Hoje ainda tem pais que não sabem disso, que é importante você levar, que é importante você procurar auxílio de profissionais. Tem pai que ainda esconde as crianças, assim? Você percebe isso ou isso mudou totalmente já? Não mudou totalmente, né? A gente vê que pela associação alguns casos que... Teve um caso assim, especial que a gente viu que a mãe, a partir do momento que a filha menstruou, a mãe trancou a menina dentro de casa e dava remédios para a menina ficar dormindo. Meu Deus. Ela ficou dos 14 aos 32. Né? Isso nos dias de hoje. Então? Nos dias de hoje. Ela chegou para a gente na associação porque a mãe tinha falecido e quem veio cuidar dela foi uma cunhada. Então, é essa cunhada que foi dar vida de novo para essa moça. Né? Então, ela saiu da cama, ela não sabia ainda... Ela não tinha mais coordenação para andar. O primeiro contato com ela, a gente foi num lugar que tinha escada, ela não conseguia subir escadas. Então, ela não falava, antes ela escrevia. E ela tem uma letra bonita agora, ela já voltou a escrever uma letra com cursiva, tudo bem bonita. Mas, assim, obesa, né, não tinha coordenação, não falava mais. Então, a gente vê assim... Então, ainda acontece. Ainda acontece, né? Por um motivo ou pelo outro, ainda acontece. Não sei se é uma proteção dos pais, né, com esse mundo que a gente não sabe o que o filho vai encontrar lá fora, uma dependência dos pais, né?
Pouco, né? Mas acontece. Acontece. E aí surge, então, essa associação. Você já estava familiarizada com o tema, familiarizada, é uma palavra ideal até, né? Porque dentro da sua família mesmo. E aí chegou um ponto que eu quero ajudar outras pessoas. Você se uniu e como é que foi? Na verdade, Rodrigo, antes mesmo de montar a associação, eu já estava ajudando. Igual a Flávia falou, a gente só vai oficializar o que você já fazia. Legal. Né? E que quando a Luísa nasceu, como ela desenvolveu bem, alguns pediatras, quando nasceu alguma criança com síndrome de Down, de Apucarana, até da região, eles indicavam a gente para conversar. Né? Vamos lá conhecer a Fabiola, a Elia, a Luísa, para vocês verem, né, como que é o desenvolvimento. Então, muitos daqueles do início que foram para a associação eu já conhecia. Né? E, inclusive, a Flávia foi uma dessas que a gente fez esse contato. Ela era paciente e tudo, mas não como mãe de síndrome de Down. Né? A partir do momento daí que a gente viu que tinha muita gente ainda precisando disso, né? Não podia ficar limitada àquelas que iam na minha casa, né? Então daí nós resolvemos montar. E a minha mais velha sempre falava assim: mãe, não é certo você deixar tudo que você aprendeu com a Luísa deixar só para você, sabe? Assim, eu acho que tem outras crianças que podem aproveitar bastante esse desenvolvimento que a Luísa teve. Então aí a gente resolveu enfrentar daí tudo. E interessante que você disse que o certo é o estímulo começar o quanto antes. Quanto antes você procura ajuda, você busca esse atendimento especializado, né, para estimular realmente a criança no desenvolvimento completo dela, melhor. E então, quanto antes a pessoa souber disso também, ter essas informações, melhor. Vocês fazem por isso, não é à toa que realmente vocês são reconhecidas como uma grande instituição, faz um grande trabalho. E ao longo desses anos, vocês fizeram várias ações. O que você pode resumir para a gente assim, das grandes conquistas que vocês tiveram? Eu até trouxe aqui uma folha aqui, mas agora você me remeteu ao outro lado. Assim. Pelo fato disso, da gente querer avisar os pais logo no começo, a gente conseguiu que a prefeitura fizesse uma lei que avisa o hospital, que seria o Providência, e assim, os postos de saúde. Quando tiver uma criança com síndrome de Down, eles são obrigados a nos avisar, para que a gente faça esse acolhimento da família. Né? Então, isso foi uma grande valia. Você já recebe a informação ali, ó. Uma criança nasceu com síndrome de Down. Né? Ou com suspeita. Com suspeita de síndrome. Sempre é possível saber na hora. Né? Porque assim, ali você tem as características físicas. Você tem o fenótipo, só que o genótipo ainda não. Mas já tendo essa suspeita, a probabilidade é bem maior, né, de ser. Então, a gente já faz esse acolhimento. Então, essa foi uma conquista muito boa. Porque aí chega mais rápido. Né? Não espera quantos meses para saber ou não é síndrome de Down, tudo assim ficou mais rápido. Mas eu trouxe uma listinha aqui, porque fica à vontade. A gente já está meio se perdendo. Nós temos os 3 projetos principais nossos, Rodrigo, são o Nascer Down, Crescer Down e o Ser Down. Esses nomes até foram lá da Reviver Down, que a gente copiou de Curitiba, que a gente se espelhou neles, né? E o Nascer Down é esse aconchego mesmo dos pais que a gente faz, o aconselhamento, a orientação, questão de terapias, né? É toda essa parte que envolve daí o nascimento da criança. Então, a criança nasce, a gente tem um kit que a gente entrega, ali tem várias orientações de livros, de várias associações aqui do Brasil. Então, a gente tem um kit bem complexo, assim, né? As vacinas que eles têm que tomar. Sim. Alguns medicamentos que eles não podem, né, que eles têm que evitar. Então, a gente fez um kit bem completo, assim, para a mãe ficar bem preparada. É um guia. É um guia, né? Esse é o Nascer Down. O Crescer Down é a inclusão daí nas escolas. Vamos supor, uma criança está na fase escolar, né? Ela quer ser incluída numa escola. Então, se precisa daí da orientação, ou a gente já fez até cursos para os professores, né, para eles saberem daí como questão de adaptação de matérias, tudo.
Então, a gente entra nessa parte da escolar. Inclusão não só nas escolas, né? Em todo o ambiente que a mãe daí sinta que a criança precisa ser incluída. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa parte, depois a gente vai para o próximo item aí. Tá. Mas o que você me diz sobre essa questão de inclusão mesmo nas escolas? A gente sabe que tem crianças que frequentam a PAI, né? E outras crianças ou meio período e depois estudam também nos colégios e tal. Como que funciona isso hoje? Não, se os pais optam por ficar na PAI, ali na PAI eles têm tudo. Né? Mas é o pai que vai escolher. É o pai que escolhe, lógico. Tá. Uhum. Então, assim, se eles estão ali, eles têm as terapias num contraturno. Certo. E eles têm aulas daí na escola, é como se fosse uma escola. Eles têm, né? Eles são uma escola. Então, ali. E se eles forem para a escola inclusiva, a gente chama escola regular, aí eles não têm essas terapias, porque se você procurar... Não pela PAI. Daí não podem pela PAI, porque eles não estão matriculados Entendi. lá. Se eles forem em outra escola, seria uma matrícula dupla. Né? Porque a PAI tem uma matrícula e daí na escola, entendeu? Pelo MEC, daí. Entendi. Então não tem é uma escola comum, como qualquer outra. Né? Então, o nosso eixo, o nosso nicho que a gente vai pegar são essas crianças que estão na escola regular e precisam de terapia e não tem. Então, ali na associação, a gente está montando as salas, a gente já tem sala de fono montado, de psicólogo, né? A gente está montando a sala de físio, a gente tem oficinas ali, então, que suprem daí a parte de terapias que a PAI, né, que a criança não está na PAI, não pode ter. Dentro da escola, é preciso ter, quando ela está numa escola regular, que você disse, a criança ela precisa ter um atendimento diferenciado? Como que funciona dentro da escola daí? Pois adaptação, a maioria delas tem que ter, né? Um jeito ou outro, porque o que a gente vê? Eles aprendem, mas eles aprendem mais devagar. Né? Então, assim, às vezes a escola está indo num ritmo, aquela criança não está acompanhando, né, por não seguir aquele ritmo. Então, o que a gente vê? Muitas crianças precisam de professor de apoio. E muitas, às vezes, o professor de apoio atrapalha, porque elas ficam dependentes deles. Entendi. Então, tem casos e casos, casos. Rodrigo. Não é falar, não é um padrão, é isso e acabou. Não. A nossa mesmo, a gente começou com professor de apoio, e daí até a gente viu, não, né, vamos tirar um medo de ficar dependente, né? E foi muito bom. Né? E isso é algo tão natural, tão comum. Eu tenho 3 filhos e 2 já estão em idade escolar. E cada um aprende de um jeito, de uma forma, com uma velocidade, com um ritmo. Então isso é normal, é natural, né? Então isso não é só da síndrome de Down, né? Isso é geral. E, então, a gente faz essa parte daí, né, da inclusão, a adaptação. E nem toda criança também consegue se adaptar numa escola regular. Certo. Né? Então, eu falei, às vezes a criança não tem só síndrome de Down, às vezes ela tem autismo. Né? Então, assim, cada criança é um jeito. Tudo tem que ser estudado mesmo. Esse é a parte de inclusão que vocês têm dentro do projeto. E você ia falar de um outro item. O terceiro, né? É ser Down, que daí já são aqueles adolescentes e adultos que já não estudam mais e não estão na área de trabalho ou estão começando. Então, esse nicho, a gente vê assim, o que eles estão fazendo? Né? Você pergunta para a mãe, quantos anos tem seu filho? Ontem mesmo eu conversei com uma mãe, ela tem 43. Falei, o que ela está fazendo? Ela falou, nada, ela fica em casa assistindo TV. É isso. Né? Então, assim, esse público que a gente está tentando levar para a associação, para as oficinas de culinária, para as oficinas de artes. Né? A gente fez um grupo que chama Down Up, que eles se reúnem uma vez ao mês, daí cada 2 pais são responsáveis daí, né, por aquele grupo, e eles fazem, vamos supor, na época de carnaval fizeram um baile de carnaval, depois eles fizeram um de Kiss, né, entre eles, amanhã vai ter um que é de um cinema, então vão colocar um filme lá, vão discutir sobre o filme e tudo, para eles terem amigos, para eles terem onde ir, para eles, né, se sentirem úteis também e
terem amigos, né? Uhum. Porque a gente vendo a diferença de uma pessoa que nunca foi, não se sentia acolhida e agora frequentando a associação, a diferença no olhar da pessoa, não digo nem tanto, sei lá, de convivência assim, com ela, mas assim, só de olhar a pessoa, você vê que ela gosta de estar ali, que ela sabe. Então, assim, pra gente, acho que isso é muito válido, né? Eu já sei qual que é essa resposta, mas mesmo assim eu vou perguntar. Quanto é que você ganha de estar fazendo esse trabalho? Nada, ninguém de lá ganha nada, né? O pessoal lá é sem fins lucrativos, né? Então a gente vai por amor. E é impressionante que assim, todo mundo que começa a trabalhar lá fala assim, meu Deus, sabe assim, ela falou, vocês deixam a gente fazer o que a gente quer, né? Isso que é gostoso, porque não fica assim, isso aqui não pode, não. Então, cada um que entra cria suas asas, abre suas asas e trabalha ali do jeito que quiser, né? Assim, a gente orienta tudo, mas tem livre, como é que eu vou falar? Escolha, tem liberdade. Tem liberdade, isso. Tem liberdade para fazer né, o que quiser, assim. E a gente tá tudo, né? Cada um que chega gosta. Então é bem legal isso, é bem... A instituição tem 6 anos, outras pessoas vieram junto, né? Qual que é a sua amiga que começou com você? A Flávia. A Flávia. Você e a Flávia começaram esse projeto, tiveram essa ideia. E aí, claro, tem o apoio, tem o suporte. Você falou da lei que foi aprovada pela prefeitura. Então, hoje já... a Associação Download é reconhecida. Quando você fala assim que tem uma demanda da Associação Download, o pessoal nem pensa muito se é sim ou não. É sim, claro, porque sabe do trabalho que é reconhecido. Mas daqui para frente, como que você imagina essa instituição? Quais são os próximos passos? O que você acha que é importante? Para que lado que vocês querem crescer? Pois é. A gente tem sonho bem alto. Mas, assim, por enquanto tem que... É degrau por degrau, né, Rodrigo? Então, agora a gente está terminando as salas. Né? O que nós fizemos? Nós apadrinhamos todas as salas. Então, essa sala aqui precisa desse material que vale 3 mil. Né? Aí, quem puder apadrinhar essa sala... apadrinha, a gente compra todo o material, e daí depois tem o direito de colocar no nome da sala o nome da pessoa que ele quiser, sabe? Então, a gente apadrinhou já 2 salas e a gente já está na 3ª agora, que é de fisioterapia. Tem um pessoal que já está, né, se mobilizando tudo para conseguir montar a sala. E a de fono está praticamente pronta também. Mas é assim, Rodrigo, como a gente não tem recursos mensais, a gente precisa de... voluntário. E voluntário você não convida ninguém para ser, né? A pessoa tem que se... Né, tem que querer. Tem que querer, a pessoa tem que se prontificar a ser. Verdade. Então, assim, as que estão lá são que vieram nos procurar. Então, a fono a gente ainda não tem, né? A fisioterapeuta a gente ainda não tem. Mas, assim, as salas estão ficando prontas. Né? Então, a gente quer isso, a gente quer que uma mãe venha nos procurar e fale, olha, eu preciso de fono, meu filho está precisando de fono. A gente fala, olha, ali tem. Né? Que a gente consiga alcançar o máximo de mães possíveis. A gente está numa turma grande, tem mais de 90 famílias na associação, e às vezes é ruim quando, né, chega uma mãe e fala, olha, meu filho agora está precisando fazer uma fono, ele não está falando... Né? Então, assim, a gente ainda não pode ajudar essa família. E, então, eu acho que assim, a ideia é a gente conseguir, a gente conseguiu agora uma verba que a gente vai montar a nossa sala de culinária. A gente tem, mas assim, é muito engraçado, porque a gente pedia assim, olha, a gente precisa de um liquidificador. Aí uma põe num grupo, daqui a pouco aparece 3, sabe? Assim, é bem legal. Pessoal aí ajudando. Não sabe nem de onde aparece. Então, por enquanto, estava tudo assim. Mas agora a gente vai montar uma cozinha industrial mesmo, né? A gente conseguiu então daí para ter essa aula de culinária que tem profissionais até de outras cidades que já começaram a indicar a associação nessa área assim de culinária, de artes, né?
Porque não é só aula de culinária, é a socialização também, né? Então, isso conta muito. A pessoa está ali, vê que o outro também não consegue, não é só ele que não consegue, né? Que é possível fazer, que o outro também consegue, que ele vai conseguir, porque o outro também consegue. Então, essa parte assim, está sendo bem explorada, né, pelos profissionais. E a aula de artes também. Agora a gente vai fazer uma exposição em junho, né? Então, elas estão fazendo os quadros e a gente vai vender esses quadros, tudo dividir entre eles, não vai nem o lucro para a associação, vai ter um só, que daí a professora de artes, de pintura, vai fazer um, que daí a gente vai leiloar e vai uma parte para a associação. Mas deles, né, a gente quer dividir, entregar para eles valorizarem o trabalho deles, né, e ver que todo mundo também valorizou, né. E hoje tem essa sede, né? A sede, ela é cedida para vocês. A sede, a prefeitura paga o aluguel, ela paga a luz e a água para a gente, né? Então, nossa, foi muito bom, porque até então a gente tinha um lugar que era o Dr. Cervantes tinha emprestado para a gente um local para a gente fazer as reuniões, tudo, né? Mas foi crescendo tudo e ali não tinha mais como. E agora essa sede, esses dias a gente brincou, que a gente ganhou agora, nós ganhamos essa semana 10 computadores de um pessoal, e daí eles estão montando a sala de computação. E daí a nossa sala de TV, né? Eu falei, já está ficando pequeno, porque a biblioteca é sala de TV, então a gente vai ter que mudar de espaço, assim, né, para adaptar daí os computadores. Você falou de algumas famílias que, infelizmente, às vezes por falta de conhecimento até, demoram para estimular essa criança, né? E isso vai dar os resultados lá na frente, né? Mas vamos falar o contrário, daquelas crianças que realmente são estimuladas e se destacam. O caso da Luísa, né? Pois é. A Luísa é um orgulho de Apucarana, né? E assim, quanta coisa que ela faz, quanta coisa que ela fez. Outro dia eu estava acompanhando ela mesma, discursando na Câmara dos Vereadores e tal. Então é uma história incrível, incrível mesmo. E assim, você vê que todo esse percurso que vocês passaram valeu a pena, né? Valeu. Por isso que eu falo, você tem que plantar lá atrás para agora colher, né? Agora, você vê, agora estou aqui, ela está lá em Apucarana, né? E a gente está... Eu estou independente e ela está independente, né? Então, assim, é isso que a gente quer para um filho. Desde pequenininho, você fica pensando lá no futuro, será que ele vai fazer isso aqui? Mas o principal será que ele vai ser independente, né? Será que ele vai conseguir se virar sozinho? E é assim que aconteceu, né? Então, eu acho que valeu a pena tudo que foi feito. E hoje em dia ainda, né? Porque assim, a gente nunca para de ensinar, né? Com eles a gente também nunca para de aprender. Com certeza. Porque você vê assim, filha, né, a gente sempre pensa ainda que tem coisa, às vezes, para ensinar, e no fim, né, quando você vê, você que está aprendendo. Às vezes ela fala, mãe, olha, tem uma situação assim, falo, como é que nós vamos resolver? Não, mãe, já resolvi. Sabe? Assim, então é muito gostoso isso. Falei, olha. E ela participou de filme, né? Nossa, Rodrigo, foi muito legal. Porque um amigo nosso, que é dessa área de cinema, ele ligou, ele falou assim, olha, está tendo um teste para um filme, e eu acho que você devia fazer a Luísa fazer esse teste, porque a Luísa tem tudo a ver. E ela é bonitinha, assim, porque ela é rebelde no filme, né? Tá todo mundo arrumadinho, não sei o quê, ela tá com blusa para fora, ela tá de gorro, ela tá bem... Então, assim, ficou bem, bem bacana mesmo. Já fica o convite aqui para a Luísa, para ela vir aqui no estúdio para a gente entrevistar ela e contar um pouquinho mais da história. Mas eu queria agradecer demais a sua presença aqui, agradecer também ao Hélio, né, o esposo da Fabíola, que está aqui nos estúdios acompanhando a gravação. E, Fabíola, parabéns por esse trabalho que você faz, pela forma como você conduziu não só essa questão dentro da sua família, mas como você ajuda tantas outras famílias, né, através da associação e todo o pessoal que ajuda a associação, né? Agradecer a todos mesmo, realmente. Verdade, parceiros, todo o pessoal que trabalha lá. E obrigado por ter vindo aqui. Foi uma alegria falar com você. Obrigada, Rodrigo. Acho que em nome de toda a associação, né, eu posso te agradecer, porque você está levando também o nome da associação para um monte de gente que às vezes não conhece ainda, né? Obrigada, de coração. Valeu, esse foi mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM, também nos meios digitais, no nosso canal do YouTube, e agradecendo a você que nos acompanhou em mais esta edição. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.
98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.